Fala pessoal, Rafa Rocha aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Alto Monte Ensina, e hoje a nossa aula vai ser sobre cultivando adoração com o seu time, sua banda, sua equipe. Para todos nós, que fazemos parte aí do Ministério de Louvor e Adoração, nós sempre desejamos e queremos que não somente nós pessoalmente, mas a nossa equipe, aqueles que estão conosco, nossa banda, também estejam cada vez mais crescendo aí numa profundidade em adoração. Eu acho que é importante a gente estabelecer de uma forma bem rápida alguns conceitos e definições para a gente seguir hoje na nossa aula. O primeiro deles é o que é adoração de uma forma geral. Eu gosto muito de uma definição que diz que adoração nada mais é do que uma resposta. Resposta ao quê? Aquilo que o Senhor fez por nós. Jesus morreu na cruz por mim, não há prova de amor maior, e hoje eu estou aqui para adorá-lo, ou seja, responder a esse amor. Lá em 1 João fala que nós o amamos porque primeiro ele nos amou. Então hoje eu quero trazer 3 pontos muito rápidos para que nós possamos desenvolver com a nossa equipe essa cultura de adoração, Como crescer em adoração com a nossa equipe. Primeiro ponto que eu quero trazer é que nós precisamos entender que nós estamos como time de louvor, como time de adoração, servindo ao Senhor. E por que isso é importante? Como músicos, às vezes nós temos aí os nossos talentos, as nossas habilidades, e é muito fácil a gente cair num lugar onde a gente, quando está escalado lá para um culto, para um evento, para uma conferência, o que quer que seja, a gente permite que o nosso coração se infle um pouquinho e nós caiamos naquele automático de ir lá e tocar e sair e fazer o que tem que fazer, mas de um lugar errado, Então, quando nós entendemos que aquilo que nós estamos fazendo é para servir ao Senhor, já podemos ter aí algumas perguntas que são importantes nós nos fazermos. Então, qual que é o propósito do lugar, do local onde nós estamos ministrando? Qual que é a visão daquele lugar? Qual que é o público? Quanto tempo nós vamos ter? São questões simples, mas que quando nós temos essas respostas, isso vai nos ajudar a cada vez mais crescer nesse lugar de adoração ao Senhor, Então, quando eu entendo que o momento de adoração, a adoração que eu quero ali naquele momento com a minha banda, estar levando a igreja também para esse mesmo lugar, ele começa muito antes, isso vai mudar como eu me preparo para esse momento, Então, é importante eu ser intencional nisso. Então, eu preciso, por exemplo, como músico, ter estudos do meu instrumento, Evoluir individualmente, evoluir naquilo que, tecnicamente, aonde eu quero chegar. Eu preciso também estudar as músicas, eu preciso entender qual que é o repertório, indo mais profundo, eu preciso ser pontual, eu preciso perguntar ao Senhor, o que você quer derramar nesse dia, o que você quer fazer nesse dia, e não simplesmente vamos procurar aqui as músicas que estão mais no momento, vamos procurar aqui as músicas que a nossa igreja gosta mais. Não, eu preciso entender, Senhor, nós estamos indo lá para te servir, o que você quer que seja cantado, o que você quer que seja ministrado. Isso não só ficar em você, se você é, por exemplo, líder da sua banda, mas você tem o costume de perguntar, por exemplo, para os seus músicos, para a sua equipe, o que o Senhor tem falado com você sobre essa nossa próxima ministração, essa nossa próxima escala. O Senhor, ele não é exclusivamente aquele que fala com você, ele vai falar com todos. E muitas vezes aquilo que o Senhor falou com um integrante da minha banda vai completar com aquilo que ele falou com outro integrante, que vai completar com aquilo que ele falou comigo. E assim, juntando isso, nós vamos estar mais alinhados com aquilo que ele quer fazer na nossa ministração. Lá em Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Esse versículo aqui é um versículo muito profundo, E se a gente realmente vive o que está escrito nele, nós sempre iremos nos preparar de uma forma honrosa, de uma forma com dedicação, com esforço, porque é para o Senhor, não é para homens. E a verdade é que a gente sempre se prepara para aquilo que realmente é importante e tem prioridade nas nossas vidas. Então, muitas vezes, quando a gente para de ser intencional nessas questões que vão vir antes mesmo da nossa administração, da nossa escala, a gente cai nessa rotina, numa religião, numa liturgia religiosa, e a gente indiretamente deixa de colocar a prioridade devida naquilo que o Senhor quer fazer. E isso tem tudo a ver na forma como nós vamos responder a Ele. Então, se nós queremos cultivar adoração, crescer em adoração com o nosso time, com a nossa equipe, nós precisamos entender que muito antes da nossa escala,
já começou a nossa adoração, a nossa resposta àquilo que o Senhor fez por nós. Uma dica que eu quero te deixar aqui para você envolver o seu time, às vezes você fala, beleza, Rafa, eu concordo com tudo isso que você está falando, mas eu não consigo engajar os meus músicos, a minha equipe nisso. Uma dica que eu posso te dar é você distribuir, por exemplo, responsabilidades aí na sua equipe. Se você tem aquela pessoa que às vezes você está com dificuldade em trazer ela mais para perto, em vez de talvez você ficar brigando com ela, fala, cara, você tem que tirar a música, Fala assim, cara, vou te dar uma responsabilidade agora. Você é o integrante da nossa banda que vai marcar os ensaios. Você vai ser o cara que vai ficar lá no nosso pé para que a gente consiga marcar ensaios. Para outra pessoa, você vai falar assim, cara, eu sei que você já sempre estuda as músicas, você sempre tira com excelência as notas, você é um excelente músico, mas eu quero sentir e ouvir mais aquilo que o Senhor está falando com você. Então, antes do próximo ensaio, você vai compartilhar algo com a gente, você vai orar, enfim. Seja intencional naquilo que você pode fazer para que a sua equipe vá crescendo junto com você. Às vezes é mais fácil nós assumirmos todas as responsabilidades. Eu ser o cara que ora, eu ser o cara que puxa para a banda ensaiar, ser o cara que fica cobrando pontualidade. Mas para que todos se desenvolvam, é importante também você deixar que outras pessoas possam fazer essas responsabilidades para que elas também cresçam. Talvez elas não vão fazer de início tão bem quanto você, mas isso faz parte do processo. E que se a gente quer que a nossa equipe cresça, nós precisamos também dar essas responsabilidades para eles. Nos preparamos então antes do culto, nós entendemos aquilo que precisava ser, que o Senhor queria fazer, nós estamos alinhados com o objetivo, com o público que nós vamos estar lá, tá tudo certo, a banda ensaiou, nós fomos pontuais no momento ali do culto, chegamos, o culto vai começar, o momento de louvor vai começar. Nós entendemos então que a nossa ministração, né, a nossa adoração, ela vai começar muito antes do que de fato ali o início do momento de louvor. Então a gente falou com o Senhor falou com as pessoas do nosso time, nós estudamos, nós ensaiamos, nós fomos pontuais, nós tivemos ali um momento de adoração profundo, podemos descansar, agora é a vez do pastor, nossa missão foi cumprida, vamos sentar aqui, relaxar, vamos para a sala verde, comer um lanchinho que está tudo certo. Não! Nós precisamos como time entender, lembra que eu comecei falando que a gente precisa entender que nós estamos ali para servir ao Senhor também é servir a visão do pastor, servir aquilo que está acontecendo naquele momento. Então a nossa adoração ela não encerra depois dos 30, 40 minutos de louvor, ela permanece, nós precisamos manter-nos conectados a todo momento até que venha o amém final. E esse é o nosso segundo ponto. Não se desconecte após o momento de adoração. E essa aqui eu acho que é uma das grandes dores dos pastores aí, das lideranças com o ministério de adoração, né? Aquela cena clássica, acabou a louvor, a oferta, não temos mais músicas a ser cantadas, vai começar a palavra, a banda some do salão, a banda some da igreja, e aí ninguém fica lá procurando, geralmente só o tecladista que sofre um pouco mais nesse momento, fica lá fazendo um fundinho. Mas a gente não pode permitir que isso aconteça com o nosso time. Isso é algo que vai minar essa cultura de adoração que você está querendo desenvolver com a sua equipe. Primeiro de tudo, isso é uma desonra, né? Porque da mesma forma que nós esperamos que durante o louvor a igreja engaje com a gente, a liderança engaje com a gente, todo mundo responda aquilo que nós estamos fazendo, não faz sentido eu cobrar isso e esperar isso da igreja, se logo após, no próximo momento do culto, eu não engajo com o que está acontecendo. A gente não pode pensar que, não, o momento de louvor é o momento mais espiritual e poderoso de um culto. Pode ser num dia, mas no outro dia pode ser que aquilo que o Senhor derramar através da palavra seja muito mais poderoso. E a adoração estava ali mais para preparar os corações e a igreja para aquilo que ele queria derramar através da palavra. Então, cuide disso, seja chato com isso, não permita, né, que o seu time seja esse tipo de pessoa, que simplesmente toca por tocar, cumpri meu papel, agora eu vou ali comer alguma coisa. Cumpri meu papel, agora eu vou ficar lá na mix house do som. Cumpri ali o meu papel, agora eu vou dar uma volta aqui no campus da igreja e no final, se precisar, eu volto. Não! Nós precisamos estar 100% conectados. Por quê? Porque o Senhor continua agindo, o Senhor continua falando. E como que eu vou entender e estar sensível àquilo que o Senhor quer fazer naquele momento, se eu simplesmente me desconectei totalmente? Aí a gente pode acabar caindo naquele risco de o pastor pregou lá sobre, uma cura interior, um momento de reflexão, veja o que o Senhor quer que você mude. E aí chega no final a banda perdidona, vamos cantar aqui
a alegria do Senhor é a nossa força e faz uma música de celebração. Ou o contrário, né? O pastor trouxe uma palavra de ânimo, de coragem, de força, e aí chega no final você canta uma música super introspectiva. Não, isso não pode acontecer. Nós precisamos estar 100% atentos àquilo que está acontecendo. Então, durante a ministração, o Senhor vai continuar falando, vai continuar ministrando, a gente precisa estar ali conectado já. Durante a palavra, você já pode ir conversando. Galera, se vocês sentirem alguma música que faria sentido com isso, coloca aqui, vamos conversando. Qual tom que a gente vai voltar, o que a gente vai fazer, vamos ficar de olho. Por exemplo, aqui na Zion, geralmente nos finais nós temos esse momento de ministração e cada pastor tem uma característica, aí tem algum pastor que ele gosta que a banda venha com mais peso e assim que ele começa a falar com mais imposição, que a banda venha junto. Então a gente tem que estar conectado com isso para que ele não precise se preocupar em, nossa, eu queria mais música e agora não veio, ou que ele fica fazendo, vamos, não. A gente tem que estar conectado e fluindo com ele. Da mesma forma, pode ter outro pastor que gosta de uma coisa mais não tão musical, ele quer mais silêncio, a gente tem que honrar e respeitar isso, porque a gente está ali para servir, nós estamos ali para servir. Então isso precisa estar muito forte no nosso coração. Então, até aqui um plus, se você continuar e lutar por isso, né, com a sua banda, com o seu time, com a sua equipe, isso já vai resolver essa dor do que fazer no final, né, no final do culto, né? Geralmente, líder de adoração fica um pouco nervoso, que, meu Deus, está chegando no final da palavra, não faço ideia do que eu vou cantar, e se ele pedir para cantar uma música, que música eu vou cantar? E você fica naquela... Isso aqui já vai te ajudar. Por quê? Porque você vai estar sendo intencional em continuar conectado com aquilo que o Senhor quer fazer naquele lugar, com a nuvem da presença dele. Onde a nuvem dele está se movendo, nós iremos nos mover também. Então, recapitulando, para nós cultivarmos a vida de adoração, uma cultura de adoração com o nosso time, nós precisamos entender, primeiro, que nós estamos ali para servir ao Senhor. Segundo, não permitir que nós nos desconectemos depois de nós cumprirmos ali a parte musical. Não, o culto tem um início, um meio e um fim, a gente está ali servindo, nós iremos servir do início até o fim. E isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto, que é o quê? O pós-ministração, ele é tão importante quanto tudo que a gente viu até agora. Antes de começar a escala, na semana anterior da escala, durante o culto, ele é tão importante quanto. Primeiro porque há sempre como nós melhorarmos, né? Então, se você acha que você já é bom o suficiente, que você já aprendeu tudo, você está errado. Não tem como. Nós estamos em constante evolução, aprendizado, né? A Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E prosseguir em conhecer ao Senhor vai envolver com que constantemente estejamos sendo confrontados em mudar, em evoluir, em trazer esse confronto quanto ao nosso caráter. Porque quanto mais próximos daquilo que é puro nós chegarmos, mais vai ficar exposto aquilo em nós que precisa ser melhorado. Então, algo que nós valorizamos muito aqui no Alto Monte, justamente é a cultura do feedback, né? O que é o feedback? Após qualquer ministração, escala ou momento que nós tivemos ali servindo ao Senhor, nós nos juntamos e começamos a conversar e falar o que foi muito bom, o que não foi tão bom, o que foi ruim, às vezes acontece. Por quê? Porque isso nos faz crescer, isso nos faz, claro, em amor, mas nos coloca num lugar de nós entendermos que nós podemos sim ser melhores, nós podemos sim ser excelentes, né? Às vezes a gente confunde excelência com perfeição e são coisas muito diferentes. Perfeição com certeza não é algo saudável, porque nós temos falhas e nós vamos errar. Mas agora, excelência fala sobre eu sempre dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. Né? Que a gente já leu aqui Colossenses que fala, tudo o que fizerem, façam o seu melhor como que fazendo para o Senhor. Isso é ser excelente. Então, a cultura de feedback é algo que nós valorizamos porque ela nos coloca nesse lugar. Óbvio que muitas vezes isso vai te levar para um lugar desconfortável. Mas criar uma cultura de adoração, crescer em adoração, vai te fazer ir em lugares desconfortáveis. Você não pode fugir desses momentos, né? Você não pode fugir de conversas difíceis, porque isso te faz crescer. Sempre em amor, mas isso nos faz crescer. Então, se você está ali com a sua banda no final e você sente que, por exemplo, um músico ou alguém estava distraído, não estava fazendo, estava perdido. Você não pode não falar isso para aquela pessoa. Obviamente, traga sempre algo que foi bom, reforce algo que foi bom, traga depois algo que você sente que pode ser ajustado, no final reforce novamente algo que foi positivo, e assim você vai construindo com o seu time esse lugar onde nós aqui falamos que você tem esse coração de Teflon. O que é isso?
As pessoas podem te elogiar muito, o elogio não fica preso, não te leva para um lugar de orgulho, mas também quando vem esses momentos mais difíceis, você ouve, você absorve aquilo que vai te fazer crescer, e isso não fica no seu coração também como uma mágoa ou como um rancor, porque você sabe que você está ali para crescer e é isso que vai te fazer crescer. Então aqui até uma dica extra de algo que eu costumo fazer com a minha equipe, com a minha banda e também para mim mesmo, eu sempre, além desses momentos de feedback que nós temos no final dos cultos, das nossas ministrações, eu sempre, ou no dia seguinte, ou alguns dias depois, eu busco com a equipe aqui de transmissão, peço aquela gravação, eu assisto novamente, porque daí eu consigo pegar aquilo que a minha equipe falou, a minha banda falou, eu absorvo aquilo, falo, nossa, verdade, hein? Aqui realmente eu acho que eu falei demais, né? Eu poderia ter ficado quieto aqui. Nossa, verdade, né? Eu acho que nesse momento aqui eu me emocionei um pouco, eu poderia ter feito outras coisas, eu poderia ter sido mais sensível àquilo que o Senhor estava querendo fazer. Então isso vai te ajudar. E que nem eu falei, peça sempre sabedoria ao Senhor e ame, né? Eu acho que um dos princípios fundamentais para nós crescermos nesse lugar de adoração é nós amarmos, né, as pessoas, amarmos a igreja, amarmos a nossa equipe, porque é só a partir do amor que a gente vai se tornar capaz de ensinar, capaz de trazer esses alinhamentos. É isso, galera. Essa foi a nossa aula. Recapitulando, se você quer cultivar um lugar de adoração mais profundo com o seu time, com a sua equipe, entenda que, primeiro, vocês estão servindo ao Senhor. Então, antes da administração, já existe uma série de perguntas e ações que são esperadas de você. Segundo, não seja aquela equipe de louvor que termina um momento de adoração e se dispersa, vai para a lanchonete, vai para a sala verde e se desconecta. Não, permaneça conectado naquilo que está acontecendo. Honre aquilo que o Espírito Santo está fazendo, não somente através de você e do seu time, mas também através das outras pessoas que também estão servindo ali. E por último, entenda que o pós-escala, o pós-ministração é tão importante quanto também. Que desenvolva essa cultura de feedback, não fique com medo de ir em lugares desconfortáveis, porque é isso que vai fazer você crescer, sempre com sabedoria e muito amor. Galera, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Depois fala aqui nos comentários os problemas que você tem aí, aquilo que você tem tido dificuldade, se você colocou em prática isso, como tem sido a resposta, que a gente vai ficar muito feliz de ouvir os testemunhos de vocês. Até a próxima aula, tchau, tchau.